Olá, amigos servidores, amigas servidoras. Começamos agora pelas redes sociais do nosso sindicato mais um Servidor em Foco, que vai ao ar sempre a primeira sexta-feira de cada mês, ao meio-dia, pela página do Facebook SSPM Rio Preto. O programa tem como objetivo principal debater temas e assuntos de interesse dos servidores públicos e também da população em geral. Para o programa deste mês, vamos abordar o tema Desafios para a Longevidade com Qualidade. Para falarmos sobre este assunto, nossa convidada de hoje é a Amena Alcântara Ferraz, ela que é coordenadora de apoio institucional da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto. Amena, agradeço a participação aqui no programa Servidor em Foco. Muito obrigada, Serginho. Muito obrigada aos servidores que estão aqui nos assistindo, à população de modo geral. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouco aí sobre esse tema tão precioso para todos nós. Aproveitei já inicialmente, Amena, falar um pouquinho sobre um projeto que existe na cidade de São José do Rio Preto, que é o projeto Cidade Amiga para Todas as Idades. O que é esse projeto e como ele funciona? Então vamos lá, vou contar um pouquinho da história, né, de como é que ele aconteceu aqui em Rio Preto e o porquê. Primeiro, para a gente pensar assim, o mundo está envelhecendo, né? O Brasil está envelhecendo e São José do Rio Preto não vai, né, ficar longe disso, né? Aqui em Rio Preto a gente já tem quase 18% da população com mais de 60 anos. É uma cidade que chama atenção, né? Tem vários pontos positivos que atraem a população à medida que ela envelhece para vir para Rio Preto, né? Então a gente tem interesse mesmo, né? Que a cidade vai crescendo, o número de habitantes, e vai chamando atenção por ainda ser uma cidade de interior, mas com muitos benefícios, né, de uma grande cidade. Então ela tem um número grande de pessoas com mais de 60 anos. E diferente da Europa, né, o Brasil envelhece muito rápido e numa velocidade, né, mais rápida do que a Europa envelheceu em 100 anos. E nós temos que dar conta de organizar os serviços, né, todos os serviços, para atender essa população, né? Como é que a gente torna uma cidade melhor? Então, há um tempo atrás, já nem lembro mais as datas, mas em algum momento aí a prefeitura, né, fez um contato com o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, tinha uma possibilidade de um recurso financeiro para fazer um projeto. Nós escrevemos um projeto e encaminhamos via conselho para a CPFL, que foi a parceira inicial, que tinha um recurso aí para a gente poder fazer uma pesquisa no município. Então, primeiro a gente precisava de um diagnóstico. Quem são esses idosos? Como esses idosos vivem? O que esses idosos querem? Né? Para a gente poder pensar para a cidade, a gente precisava escutar as pessoas. E aí foi feita então uma parceria, Conselho do Idoso, Prefeitura Municipal, uma universidade que precisava ser parceira, que foi a Unilago, e um Instituto de Longevidade, que é o ILC, que foi através do professor Kalash, então que a gente começou esse grande trabalho aqui em Rio Preto. O primeiro movimento foi a gente, né, na divisão das 10 regiões, escutar esses 10, né, os idosos desses 10 territórios, porque tem isso, né, envelhecer não é envelhecer igual para todos. Cada território, cada lugar vai ter necessidades específicas, apesar de a gente estar falando de uma mesma cidade. Mas a gente tem uma cidade também com diferenças sociais, diferenças econômicas, culturais. Então a gente queria ouvir, então a gente fez um diagnóstico onde a gente escutou 600 e poucos idosos, né, nesses 10 territórios, individualmente. Era uma entrevista que a gente aplicou, era uma entrevista bastante longa, inclusive, né, porque fazia vários aspectos da saúde individual, da percepção dele da cidade, e depois a gente fazia grupos também com esses idosos para escutar. Então isso gerou um resultado final, né, que é um relatório final. Esse relatório está sendo, né, produzido vários artigos aí de publicação, e esse relatório a gente trouxe então para um grupo que a gente então tem um grupo dentro das secretarias e um grupo da sociedade civil. A gente mostrou esses relatórios, né, esses resultados de pesquisa, também junto com as conferências, com a Conferência do Idoso, onde foi realizado também esse diagnóstico. E aí agora, assim, diante dessas demandas, o que a gente vai fazer? Né? Então, a gente construiu, baseado no projeto, que é um projeto da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que é o projeto Cidade Amiga. O nome dele inicial era Cidade Amiga para Todos os Idosos, e depois ele passa a ter uma alteração e vira assim, então, Cidade Amiga para Todas as Idades. E aí a gente começou então, usando essa metodologia que é das 8 pétalas, que são 8 dimensões de trabalho,
olhar para os problemas da cidade e aí como que a gente vai então agora buscar soluções para essas 8 pétalas aí, essas 8 dimensões. Então esse grupo, né, de trabalho da prefeitura e da sociedade civil foi se reunindo durante vários meses. Acho que a gente ficou reunido, a gente já estava no período da pandemia, né? Então o diagnóstico foi feito antes da pandemia e depois da pandemia a gente começou, né, as oficinas de planejamento durante a pandemia para pensar. E aí a gente elaborou um plano de ação. Esse plano de ação, ele é um plano que tem, né, um período aí para ser realizado de 3 anos. O prefeito Edinho Araújo, ele se compromete, né, então ele comprometeu-se a executar, né, isso é inclusive o plano de governo, está dentro do plano de governo do prefeito, que a gente vai desenvolver essa cidade. E aí isso a gente encaminhou para a OMS e fomos aprovados, depois do período aí, né, tem um trâmite legal aí de 3 meses, e hoje a gente faz parte dessa rede global, né. O que significa isso? Significa que nós temos a possibilidade de partilhar as nossas experiências com o mundo, mas também a gente tem a possibilidade de receber as experiências do mundo, né, nessa área para trazer para Rio Preto, né? Isso é muito bom, porque a gente não precisa ficar inventando a roda. A gente pode pegar as experiências bem-sucedidas e trazer para a cidade. Então agora nesse momento a gente vive essa experiência. Estamos oficialmente no projeto, nós estamos oficialmente nessa rede global e agora a gente precisa dar os passos, que é como é que a gente executa esse plano de ação. Então, o plano de ação, ele tem vários lugares, né, várias dimensões, que aí a gente vai contando um pouquinho aqui durante a nossa conversa. Você falou sobre Petra, que seriam os eixos desse projeto. Quais seriam esses eixos, ou os principais, todos eles são importantes, quais seriam os principais eixos desse projeto para ser implementado em Rio Preto? Então, são 8 eixos, né, 8 dimensões, que esse que é o ponto interessante, é a gente olhar que a gente está falando com a perspectiva do idoso, mas tudo que a gente fizer para a cidade, na verdade ela muda a cidade para melhor, né? Para todos nós. Então para deficientes, para gestantes, para os idosos, para as crianças, para as pessoas que fazem uso, né, da cidade de um modo geral. Então, por exemplo, um exemplo aqui, né, de um desses eixos é a gente pensar a cidade nos espaços públicos, os espaços abertos que a gente chama, né? Então a ocupação das praças, os próprios prédios, né, estão adaptados para atender os idosos. O comércio está olhando para essa pessoa idosa, porque tem, por exemplo, né, vou fazer um exemplo aqui, né, a gente agora está num período aí de Natal, né, tem aí o próprio comércio, né, estimulando a gente buscar esse momento para as compras, né. Ok, né, eu aos 41 anos tenho um meu meio de mobilizar, né, de ir ao centro da cidade, por exemplo. Uma pessoa com mais idade, ela já tem outras demandas, né, e outras necessidades. Então, será que esse comércio está olhando? Né? Ele pode ser um comércio mais amigo da pessoa idosa, então ele pode se tornar, por exemplo, alguém que durante o meu trajeto ali de compra, mas ele também tem um banco para que essa pessoa possa fazer um momento de parada, né, e fazer um acolhimento, usar um banheiro, uma água, né, então para que ele possa fazer a compra dele, mas que ele também seja um estabelecimento parceiro dessa pessoa idosa, né, que estimule ele a usar esse local, mas que ele também, né, seja um facilitador para a vida dessa pessoa. Isso a gente poderia pensar, né, estou dando esse exemplo aqui dos espaços abertos, mas a gente poderia pensar no ponto do comércio, né, a questão do happy hour, que é uma coisa bastante comum entre nós, né, e que no momento agora, nós não estamos no momento de pós-pandemia, nós estamos no momento de baixa, mas que a gente tende a fazer esses movimentos. O happy hour é meu e o seu vai ser diferente, né? Talvez o idoso ele tenha uma necessidade de fazer isso mais cedo, ele come menos, né? Pensar em pratos mais favoráveis, com preços mais econômicos para essa pessoa idosa. Então esse é um dos eixos. Os outros 7 eixos, né? Então a gente tem a questão da moradia. Vou contar cada um dos eixos, um pouquinho deles aí. A moradia é pensar nas residências. O que as residências podem, né, se tornar? A gente construiu casas quando a gente tinha uma idade, né? E agora ela está preparada para receber essa pessoa com mais idade, que exige às vezes, né, tem uma necessidade especial, um apoio de barras. Então é olhar para esse imóvel, né? A gente tem casas muito antigas em Rio Preto, em várias regiões, principalmente região central, né, Santa Cruz,
que ela tem muitos pisos, né? Então assim, tem degraus. Isso a gente sabe que é um problema para a pessoa idosa, né? Que tem já uma dificuldade, né? Que pode ter uma dificuldade aí na sua autonomia. Então, como é que a gente repensa essas moradias, né? Como é que a prefeitura e a sociedade civil olha para esse lugar? Eu acho que tem um ponto importante que são as universidades. Isso vale também para novos empreendimentos, né? E até muitas vezes empreendimentos com a iniciativa pública junto, casas populares, de reservar vagas, casas para pessoas nessa faixa etária, já adaptadas, e até projeto que Rio Preto, independente do momento econômico que o Brasil vive, Rio Preto, nessa área imobiliária, parece que está em outra realidade, porque a cada semana é um novo empreendimento que é lançado e muitas vezes é necessário ter um olhar diferenciado também para essas pessoas. Exato, né? Como é que esse lugar, né, que é da iniciativa privada olha para esse público? Porque a gente precisa começar a produzir produtos para esse público porque esse específico. Público, cada vez ele aumenta mais. Aumenta e ele consome, né? Então ele precisa consumir produtos também com um olhar para ele, né? Então a moradia ela precisa ser repensada, o jeito de se morar inclusive, né? Então vários países trazem outras experiências de se morar, porque à medida que a gente envelhece, cada um no seu jeito, porque tem uma conversa que a gente vai fazer lá para frente, mas assim, as nossas autonomias, as nossas independências também mudam, então as necessidades vão ser diversas. Então várias experiências mostram, né, de amigos morando em conjunto, né, que é diferente de antigos asilos, né, que hoje se chamam instituições de longa permanência. A gente precisa achar outras formas de se morar à medida que a gente envelhece. Então essa é uma das dimensões. Tem dimensões aí com relação ao transporte. Então assim, quando eu olho para a questão do transporte, e aí o transporte coletivo, vamos pensar que esse transporte ele está adequado para as pessoas, para atender as pessoas com mais de 60, né, que podem ter reduções da sua mobilidade, né, subir um degrau do ônibus pode ser mais dificultoso para uma pessoa com mais de 60 do que para uma pessoa jovem de 19, 18 anos, né? Então a gente tem que olhar. Esse profissional motorista, ele entende, né? Ele sabe das necessidades dessa pessoa idosa, né? Então o tempo que é diferente, né? Que ele precisa estar mais atento, né? Será que os nossos pontos de ônibus em Rio Preto tem um movimento muito bacana sendo feito pela Secretaria de Transporte, que é a de fazer pontos de ônibus com coberturas, né? Então, à medida que a gente já tem uma programação disso, fazer isso em todos os pontos de ônibus, porque esperar o ônibus é um tempo que na cidade que a gente vive com 40, 42 graus é diferente, né? Então você tem uma cobertura de ônibus, um banco para sentar. Então são questões que é da cidade, que facilitam para a pessoa idosa, mas facilita para todos nós, né? Então essa cidade se torna uma cidade mais amiga, né? Então são eixos desse lugar. E aí tem vários outros eixos para a gente contar aí. Tá. Você tem mais algum que você gostaria de estar citando? A gente tem eixos, por exemplo, né? Vou contar um mais profundo, depois falar mais genéricos aí, que é o da área de desenvolvimento social e saúde, né? São dois eixos muito conjuntos, exatamente porque a gente precisa compreender que dentro das políticas públicas a gente precisa avançar esse lugar de tratar as pessoas, né? Isso é da saúde ou isso é da assistência social, né? A pessoa ele é um ser integral e a gente precisa olhar para ele de forma integral. Então eu tenho demandas, né? Assim, pessoas que estão envelhecendo e estão sozinhas, e à medida que ela envelhece, ela precisa de um apoio. Então, quais vão ser as medidas políticas públicas que vão olhar e que vão dar conta de contribuir com o envelhecimento desse idoso, né? E aí eu preciso dizer claramente que não há uma política nacional para isso, então não há recursos financeiros, não há uma política estadual para isso, e não há recursos financeiros. E cabe ao município também desenvolver uma política, mas os recursos são finitos, né? Então a gente precisa buscar mesmo movimentar isso para que a gente possa reconhecer. Hoje em Rio Preto, né, a gente tem aí os antigos asilos e hoje instituições de longa permanência, que nós temos 4, que é uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, tem aproximadamente 180 vagas, mas esses idosos eles mudaram as características, né? Eles entravam lá hoje, há anos atrás, totalmente independentes por uma questão realmente que não tinham moradia, e hoje eles têm outras demandas, né, demandas da área da saúde, inclusive, né, pessoas com dependências, e a gente vai percebendo que
Na crise social, e o movimento do Covid trouxe isso muito mais forte, né? A gente vai encontrando situações muito precárias nos territórios, né, de idosos bastante comprometidos, idosos cuidando de idosos, idosos que eram cuidados por outros idosos e que faleceram durante o Covid e que hoje estão sem nenhuma retaguarda social. Então, o projeto também prevê, né, alguns movimentos com isso, por exemplo, o centro-dia, né, ampliar essa possibilidade do centro-dia, que ele passe o dia em algum local para né, também ter suas atividades estimuladas e durante a noite ele volta para casa para dormir, né? Então essas seriam algumas das saídas. Outras saídas seriam programas mesmo que a gente poderia fazer cuidados no domicílio, né? Apoiar no domicílio esses idosos com apoios de toda a ordem. 2 cidades eu conheci, que é São Paulo e Belo Horizonte, tem esse projeto, né, mas ele tem um custo altíssimo e a gente precisa mesmo buscar parcerias para trazer isso para o município de Rio Preto. Mas tem aí dentro do projeto, né, a área de participação cívica, trabalho, né, é importante dizer que esse estudo mostrou para a gente que mais de 48% dos idosos eram arrimos de família, né, então dizer que o idoso ele não tem um lugar social, ele na verdade é quem estava cuidando da família com a sua aposentadoria. Então também buscar, né, formas de fazer o empreendedorismo com o idoso, buscar trabalho para esse idoso, né? Então o projeto prevê áreas aí desse lugar. E um foco importante é intergeracional, né? A gente não vai mudar a cabeça das pessoas se a gente não começar desde o início, né, das crianças a dizer vamos todos envelhecer e como é que a gente vai conviver de forma harmoniosa, né, entre esses 2 pontos aí da pirâmide etária da vida da gente. A gente observou que nas últimas semanas algumas atividades que foram interrompidas por conta da Covid, com o pessoal da melhor idade, da terceira idade, ou o pessoal acima de 60, voltaram a acontecer em Rio Preto. Tivemos até uma atividade, se eu não estiver equivocado, na última sexta-feira aqui no Clube do Lago. Essas atividades são importantes para esse pessoal, a retomada dessas atividades? Sim, sim. O momento do Covid mostrou, assim, né, a gente fez um estudo, inclusive, né, por telefone, durante a pandemia, com os idosos que já frequentavam esses espaços públicos, e os resultados mostraram o quanto, né, eles entraram em um processo depressivo mesmo, né, assim, afastamento da família, dos contatos, né, e o quanto isso adoeceu. Então, retomar as atividades sociais para esse grupo de pessoas é você estimular, né, a qualidade de vida. Então, à medida que os índices e indicadores do Covid foram diminuindo, a vacinação, a cobertura de vacinação dos idosos foi o primeiro grupo que se vacinou, né, já está na terceira dose agora. Uhum. Então isso traz uma certa um momento de que é possível retomar, né, essa condição, preservando a vida, e você encontra eles nos espaços, né, e o quanto eles estão estimulados, porque eles querem estar socialmente, né, em conjunto, vendo os amigos, fazendo os contatos, né, participando da vida, né, porque a gente precisa criar propósito de vida, né, desde o início a gente precisa ter um propósito. Então, esses passos de retomada são muito importantes, mas cabe a gente ressaltar que a gente está falando de um grupo, né, da sociedade de Rio Preto, né? Esses que têm autonomia e independência para frequentar esses espaços, e esses que também têm interesse em frequentar esses espaços. E a gente tem um grupo que não tem autonomia e independência, e a gente também tem um grupo de pessoas que tem um outro status social, né, em Rio Preto, e que por isso que a gente deve sempre pensar do ponto de vista do comércio, né, como é que esse comércio, como é que esses serviços estão sendo pensados para esse público também, né, na cidade. Então, como é que a gente, por exemplo, um dos eixos que a cidade tem né, no projeto é estimular a conhecer a cidade. Né? Então, assim, os pontos turísticos da cidade, e isso pode ser de forma intergeracional, que o próprio idoso vai mostrando isso para as pessoas mais jovens e contando as histórias. Então, isso está dentro do projeto também. Uhum. Agora, ainda falei referente ainda a esse projeto, né? Como esse projeto ele impacta na vida das pessoas, né? Como ele impacta atualmente e como ele deve impactar quando ele tiver 100% em plena atividade em Rio Preto, que a expectativa é nos próximos 3 anos. Isso. Nos 3 anos dar esse pontapé aí, inicial. Depois você tem que manter, né? E buscar novas questões aí. O projeto, né, o projeto Cidade Amiga para Todos, ele tem 4 pilares básicos, né? Então, o pilar básico é a questão da saúde,
né? Então não se tem um envelhecimento de qualidade se a gente não tiver saúde. E saúde, é importante a gente deixar registrado que é para além da garantia de consulta médica, ou garantia de exame, ou garantia de remédio. Saúde de um outro lugar, né? Saúde é o que está dentro da lei do SUS, do Sistema Único, né? Saúde é moradia, segurança, lazer, cultura, né? Então, quando você estimula essa saúde na cidade, né, e você coloca os idosos de fato nesse lugar, você garante saúde. Então, saúde, não basta eu ter, né, eu posso ter muito dinheiro e não ter saúde, né, não ter. Então eu preciso ter saúde mais ampliada e preciso sim, né, ter a minha saúde biológica garantida, minha saúde mental também, né? Então é importante esse pilar e isso está dentro de todas essas dimensões. O segundo pilar é o pilar da comunidade, do conhecimento. A gente pode pensar conhecimento que é esse, né, o trivial, aquele que é da sala de aula, né? Eu vou na escola, eu vou na faculdade, eu faço um curso formal, mas é para além desse, né? Então é o conhecimento que a gente aprende numa troca de conversa, numa roda de conversa, é o conhecimento que a gente aprende na leitura de um livro, é o conhecimento que a gente aprende pelo rádio, né? Hoje estimulando aí aqui, né? É uma troca, o conhecimento ele nunca vai ser tirado, o que você aprendeu nunca vai ser tirado de você. E ele é para o longo da vida. À medida que a gente sempre estiver estimulando o nosso cérebro a conhecer, né, e pode conhecer, eu sou da área da saúde, da política pública, mas tenho interesse em conhecer, por exemplo, comida, né, aprender sobre comida, aprender sobre bebida, então coisas que não são do meu dia a dia e que isso me estimula a ter o meu cérebro ativo. Então, o conhecimento, ele é uma base, né, essencial desse projeto. E aí, à medida que eu estimulo isso nas pessoas, a gente vai ter, né, esse projeto melhorando, as pessoas tendo uma qualidade de vida melhor. O terceiro pilar é o pilar da segurança. E a segurança, a gente está falando de segurança financeira mesmo, né? Vivemos num país capitalista, né, onde a gente tem a lógica da compra, do consumo, do produto, então eu preciso ter recursos financeiros para estar incluído enquanto sociedade. À medida que eu estou sem recursos financeiros, eu sou excluída dessa sociedade. Né? Então, como é que a gente garante isso? Isso a gente faz ao longo da vida. Né? Então, à medida que eu trabalho, eu tenho, né, dentro do trabalho regular tem a lógica da previdência, mas a gente sabe que neste país, né, ainda mais a situação atual que a gente vive hoje, com a retomada do processo de inflação, né, tudo isso que a economia está trazendo, é um pilar bastante frágil, né, desse projeto. Né? Como é que a gente tem, né, pessoas com condições sociais e financeiras adequadas para que possam manter a sua velhice de fato com qualidade? Esse ponto específico, antes de partir para o último, né, esse último ponto, existem dois momentos, né? A questão da pessoa que está ganhando pouco ou ganhando o suficiente, mas nós temos uma questão também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, das pessoas que têm até um ganho razoável, mas elas acabam tendo quase todo o seu valor comprometido com empréstimos consignados, porque existia um limite, hoje não existe esse limite, então muitas vezes a pensão que a pessoa, ou a aposentadoria que a pessoa ganha, ou a pensão que aquela mulher ganha também, fica quase totalmente comprometida com empréstimos, que é aquela verdadeira bola de neve, que nunca termina. Esse tema também deve ser abordado, de que forma? Sim, existe dentro das dimensões lá, né, das abas lá do projeto, que é essa da participação cívica, que é entender os meus direitos. Né? Essa é uma questão. O banco, ele primeiro é entender a economia, né? Como é que eu faço gestão econômica do meu dinheiro. E segundo, que os bancos eles não podem, né, fazer o uso desse recurso, tem um percentual mínimo, máximo a ser utilizado da aposentadoria, dos benefícios do idoso. E para isso ele precisa conhecer os seus direitos. E da forma de conhecer é a gente apresentando de fato o Estatuto do Idoso. Né? Ele é um direito um direito das pessoas conquistado. E elas precisam conhecer para que elas possam se movimentar. Né? Essa forma, né, de eu querer, né, das pessoas quererem que as pessoas comprem através dos empréstimos, dos consignados, é um tipo de violência, inclusive, né? Uma violência econômica, né? Que ela pode ter feito ela própria, sendo intencionada por esse movimento bancário, ou a própria família, de alguma forma. A gente tem vários casos, né, de filhos, filhas, netos, sobrinhos que usaram da conta do idoso para fazer
empréstimos consignados. E isso a gente considera, inclusive, como uma violência financeira. Está dentro dos aspectos de notificação de violências aí, a violência financeira, porque ela, à medida que acontece isso, esse idoso fica comprometido com todas as suas atividades básicas, né? Então, a própria questão do consumo de alimento, né? Então, a gente precisa realmente olhar para isso, empoderar as pessoas sobre esse lugar, esse cuidado. Então, como é que a gente garante, né, benefícios para as pessoas idosas para que elas se mantenham como um pilar? Isso ao longo da vida que a gente constrói também. Mas dentro do projeto ele também está pensado isso. E a última dimensão, o último pilar do projeto é a rede social, né? Não a rede social especificamente porque eu posso ter 5 mil amigos no Facebook ou no Instagram, e de fato quais serão os meus amigos que eu terei para contar numa hora que eu de fato precisar. Quem é aquela pessoa que vai olhar nos meus olhos, quem é aquela pessoa que vai me dar um abraço, quem é aquela pessoa que eu posso de fato, né, pegar na mão e eu sei que ele vai estar ali, né, necessariamente para me dar um conforto emocional, espiritual e algumas vezes inclusive financeiro, né, ou de apoio das minhas atividades. Então, essa rede de apoio a gente constrói ao longo da vida, né? Eu pergunto para você, quantos amigos você tem há mais de 20 anos? Você tem? 2. A gente nunca vai ter muitos amigos, né? Amigos são poucos, mas é aqueles que você sabe que passaram-se 20 anos e você tem eles. Vão se passar mais 10 e você vai poder contar com eles, né? Então, essa rede de apoio, à medida que a gente envelhece, tem uma frase do Kalash que eu gosto muito de usar, que é assim, que serve para tudo, né? Tudo que a gente faz, né, assim, dá tempo de fazer ainda à medida que a gente envelhece, mas quanto antes, melhor. Então, à medida que eu crio essas relações... E existem relações que vêm da época do que essas pessoas trabalhavam, existem relações que vêm até da época da escola, ou da época da faculdade, ou da época do curso técnico, que são coisas que normalmente acabam acontecendo e acontecem também naturalmente. Exato. Né? Que é a rede de apoio que a gente vai ter ao longo da vida, que é essa que a gente vai, né, que vai nos sustentar. Porque pode ser que eu chegue aos 70 e aí eu olho para o meu lado e eu percebo que eu não tenho ninguém, né? Eu não construí essa relação, eu fui uma pessoa chata, né? Eu fui uma pessoa que não consegui fazer essa relação, e isso é importante, né, no pilar da vida. A gente pode não ter feito, mas a gente pode fazer a partir de agora. Ou até aquela pessoa que muitas vezes ela não consegue se abrir com ninguém, então ela se fecha, né? Existe, claro, a questão da pessoa muitas vezes que é chata, que muitas vezes é chata para um, mas não é chata para o outro, né? Ou não é chata para o amigo. Eu entendo a chatice daquele meu amigo. Isso. Aquele meu amigo entende minha chatice. Mas ele não é chato, ele parece, mas ele não é. E tem aquele que realmente é. E tem aquele outro tipo de relacionamento, né? Que na verdade a pessoa te conhece, é aquela pessoa que você sabe que você vai poder conversar, vai poder dialogar, vai poder se abrir, porque muitas vezes é isso que a gente precisa e é isso que todo ser humano precisa. Exato. Então, os pilares, né, esses 4 pilares do projeto, ele a todo momento está dizendo isso, né, pra gente, né? Como é que a gente estimula? Como é que, então, enquanto cidade, né, enquanto que incorporou esse projeto, a gente estimula isso nas pessoas? Então, por exemplo, retomando essa atividade que você falou de sexta-feira aqui, que teve no Clube do Lago, é isso, né? São relações sociais que a gente precisa. Somos seres humanos e como seres humanos nos relacionamos, né? É muito difícil, quase impossível da característica humana viver sozinho. Então, a gente necessita. E envelhecer, a gente precisa envelhecer com as pessoas, né? Que serão as nossas relações aí à medida que a gente vai passando o nosso tempo e vai mudando a nossa cabeça, a nossa maturidade, a nossa percepção, né, da vida com a vida. Então é importante ter esses 4 pilares fundamentais. Quando a gente tem esses 4 pilares bastante constituídos no projeto e muito bem articulado nessas dimensões, a gente entende então que ele é um projeto que vai garantir qualidade de vida para as pessoas. Ele vai impactar nesse lugar, né? Voltando à pergunta inicial, é o impacto que, quando eu olho para isso de forma mais ampliada, eu impacto na qualidade de vida das pessoas. Agora vamos falar um pouquinho sobre servidores públicos, né? Especificamente o projeto em si, o pensar nessa longevidade, o que nós temos em Rio Preto no que diz respeito aos servidores públicos então, municipais. Nós aqui, enquanto servidores municipais, somos 5.500, alguma coisa assim, e com mais de 60 anos ativamente, né, trabalhando, são aproximadamente 400 e pouquinho. Então temos
nem, né, 10%. Quase 10%. Um pouco menos de 10% da população, né, dos nossos profissionais todos envolvidos. O projeto em si, ele não pensou em nenhum momento especificamente com relação ao servidor, né? O que ele volta para o servidor é que, assim, é pensar os serviços e como é que os serviços vão atender a pessoa com mais, né, com mais de 60. E aí, para isso, eu tenho que olhar para o trabalhador, né, então para os servidores, e falar com os servidores sobre esse tema. Porque é preciso ter paciência, é preciso olhar diferente para as pessoas, para o atendimento, né? Em qualquer lugar, o atendimento ao público, né? E o atendimento a essas pessoas com mais de 60 anos. Então, nessa perspectiva, o servidor foi pensado nos processos de formação, né? Então, a Escola de Gestão Municipal, ela é uma grande parceira desse projeto, que tem, né? A gente faz um curso específico para os servidores com esse tema, pensando, apresentando o projeto, porque as pessoas precisam conhecer o projeto, e pensar como eles podem, né, ativamente nas suas secretarias, repensar as práticas de ações. Mas se eu penso do ponto de vista total, né, então assim, os servidores, eles também utilizam o coletivo, eles também, nós também, né, utilizamos as praças, nós utilizamos o serviço de mobilidade do município, então de alguma forma ele impacta na vida do servidor, mas ele não foi pensado em nenhum eixo específico porque ele pensa a cidade, né? E a cidade é pensar que todas as pessoas estão lá envolvidas. Agora, eu penso que a gente tem que olhar enquanto servidor, né? Somos 400 e pouco com mais de 60 anos. De verdade, conversar com essas pessoas, né? Assim, uma coisa é você já ter mais de 60 anos e aí você pensar o que é que vai fazer daqui pra frente, né? Qual que é a sua perspectiva de vida? Porque hoje a nossa expectativa de vida é de quase 80 anos, né? E a gente sai muito fora. Rio Preto, corriqueiramente, tem pessoas com 90 anos, né? Um grupo grande. Então é pensar, hoje, se você é servidor, que logo vai estar se aposentando, o que é que você está pensando, né? Em como é que você vai continuar a sua vida ainda nos próximos 30, 40 anos. E eu acho que a gente tem que pensar antes ainda, né? Provocar isso dentro dos servidores municipais antes, né? Aos 40 anos, o que é que a gente está fazendo para ter um envelhecimento mais ativo e mais longínquo aí, mais melhor. Aproveitando o gancho, né, falar sobre a última pergunta relacionado de forma individual, né, como nós, tanto servidores como população em geral, o que devemos fazer para envelhecer melhor. Tem uma questão que ela é individual, mas antes de entrar no individual, a gente, né, para a gente não ser muito superficial, mas a gente precisa reconhecer. As desigualdades sociais, elas existem, então não envelhecemos todos iguais. Tem uma questão que é de gênero, né? Homens e mulheres envelhecem diferente. E entre pessoas brancas e pessoas pretas e pardas envelhecemos diferente ainda mais, né? Então, muitas vezes os dados aqui de Rio Preto mostram isso. Por exemplo, que à medida que eu envelheço, quanto mais eu envelheço, quem mais são essas pessoas? São as pessoas brancas, né? Então, as pessoas pretas e pardas, elas muitas vezes nem conseguem envelhecer o mesmo que as pessoas brancas. Então, isso é importante a gente registrar. Porque senão parece que a gente vai passar receita de bolo e todo mundo vai sair envelhecendo bonitinho, feliz e todo mundo igual. Não é, né? A gente precisa reconhecer que as desigualdades sociais, elas impactam na vida da gente. Do ponto de vista individual, né, a gente tem questões que são hereditárias, né, que é um recorte muito pequeno, né, do que a gente vai ter de impacto que a gente buscou lá da mãe, do pai da gente geneticamente e vai impactar na nossa vida. O que muda de fato a forma de envelhecer entre as pessoas, do ponto de vista mais global, são o modo, né, o modo de vida. As minhas atividades, né, então e aí eu tenho as questões específicas que é com relação à alimentação, a prática de exercício, né, o sedentarismo, e o quanto isso mais ou menos vai impactar nas doenças crônicas, nas doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, que é o grande problema da saúde pública no mundo hoje, e como que isso vai impactar ao longo da vida, porque à medida que eu envelheço, essa possibilidade, né, como eu mexo, né, como é que eu estou envolvida nessa relação à alimentação, sedentarismo, tabagismo, uso de álcool e outras drogas, quanto mais eu estou com isso, a qualidade de vida diminui, né? Então, ao longo do tempo, essa qualidade de vida vai impactar na minha autonomia e na minha independência. Então, a gente vai envelhecer pior, né? Então, o que a gente tem aí?
é o básico que não vai sair do roteiro, gente. A gente tem que aprender, né? E eu digo que isso é uma ação, ela é individual, mas ela né, impacta na vida da comunidade de um modo geral. Como é que eu posso comer melhor? Como é que eu posso me exercitar melhor? Né? E eu digo que isso tem a ver com a cidade porque, por exemplo, se o profissional médico prescreve que você tem que fazer uma caminhada, faz bem para a sua vida, mas você mora numa área periférica, e você chega em casa por volta das 8h30 da noite, e aí você vai fazer exercício e não tem luz na rua, isso tem a ver com segurança pública, né? Então, isso vai impedir de você a caminhar, né? A fazer a prática do exercício, e isso vai impactar na tua vida. Então, a cidade, ela precisa reconhecer isso para poder melhorar a vida. E tem o compromisso individual, né? Como é que a gente melhora a nossa condição, que é o exercício. E o exercício, eu não estou dizendo aqui que a gente vai sair daqui todo mundo fazendo academia ou crossfit, longe disso, né? Cada um vai achar aquilo que cabe melhor para cada um, né? A gente precisa desenvolver. Nem estou dizendo também que daqui para frente todo mundo vai comer alface e tomate, pode ser que você goste ou não, mas a gente precisa achar o equilíbrio mínimo, né? Entre sabemos já com certeza, né, que comer menos carboidrato, comer menos farinha branca, açúcares de modo geral, né, enquanto isso, tudo isso vai melhorar a nossa qualidade de vida. E aí tem o ponto que é o das relações sociais, né, como é que a gente se relaciona também com as pessoas, isso vai impactar na nossa vida, pra gente também ser um idoso mais ativo, mais uma qualidade de vida melhor ao longo da nossa vida. É importante lembrar, só pra gente finalizar esse tema também, e existe um outro porém, né? Existe o idoso mulher e o idoso homem. Isso. E o homem, a gente sabe que geralmente ele sempre se cuida menos no que diz respeito à saúde. Muitas vezes pode, em alguns casos, até pratica, entre aspas, mais esporte ou atividades físicas durante aquele período que joga bolinha, mas chega um momento que ele só pensa na bolinha, mas esquece de cuidar do restante. Então, existe esse porém também relacionado ao homem e mulher no que diz respeito ao cuidado. Sim, por isso que, assim, até aproveitando aqui o gancho, que quando a gente está falando do projeto intergeracional, a gente está olhando para esse lugar, por exemplo, né? Por que será que os homens se cuidam menos? Será que os homens se cuidam menos mesmo? Ou ao longo da vida a gente deixou de cuidar dos meninos, né? Porque um período da idade ali, todas as crianças vão ao médico, né? Vão ao cuidado em saúde, meninos e meninas. Em algum momento, quando ele se torna adolescente, as meninas continuam indo por questões da saúde reprodutiva, porque a gente passa a olhar a mulher, então, como saúde reprodutiva, apenas isso, e o menino, ele sai. Então, por isso que saúde, ela não se dá no campo apenas da unidade de saúde ou do consultório, ela se dá nos outros espaços, na escola, nos outros lugares. Aí a gente perdeu esse menino com 12 anos e a gente quer recuperar esse menino agora, que é um homem, em algum lugar, né? Que não teve o hábito de se cuidar e que a gente não promoveu isso. E agora as consequências são essas: ele vai envelhecer menos, ele vai ter mais problemas de saúde, né? Então ele vai morrer primeiro que as mulheres, né? Os dados mostram isso. E aí a gente vai dizer que os homens se cuidam menos, mas historicamente a gente deixou de cuidar dos homens, né? Então eu defendo essa linha de entendimento aí. Mas a gente precisa estimular, né? A gente precisa conversar com homens, né? Falar com homens sobre cuidar de saúde, a gente precisa falar de saúde mental com homens. Homens choram, homens têm dor, homens sofrem, né? Homem é ser humano, não é um ser ET extraterrestre de outro lugar. E a gente precisa colocar isso na cidade, até por conta das questões das violências domésticas, né? A gente precisa dizer e a gente precisa tirar o machismo desse lugar. Também é um ponto para a gente trabalhar, seja aos 12, seja aos 60, aos 70 anos. Legal, Amena. Agradeço então mais uma vez a participação aqui no programa Servidor em Foco. O espaço sempre vai estar aberto para abordarmos futuramente aí temas de interesse tanto do servidor público quanto da população. Muito obrigada pela possibilidade de conversar, muito obrigada para vocês que assistiram e que a gente possa de fato fazer esse projeto acontecer na cidade, né, para que todos nós tenhamos de fato, né, essa cidade que já é uma cidade muito boa, muito melhor para nós, para os nossos filhos, nossos netos, que seja uma cidade muito melhor. Legal, agradecemos a todos e a todas e lembrando que o programa Servidor em Foco vai ao ar no Facebook do Sindicato SSPM Rio Preto, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, ao meio-dia. Nos reencontramos apenas agora em 2022, no dia 7 de janeiro. Até lá, tchau!